No vídeo de hoje, o meu convidado vai te explicar como credenciar a sua farmácia para ser um ponto de coleta de medicamentos vencidos. É logo depois da vinheta. Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Ascoferj no YouTube. Tá no ar mais um É de Farmácia. Eu sou Viviane e tenho esse encontro com você semanal, toda terça, 19 horas. Tem um novo convidado, uma nova convidada aqui comigo para discutir temas, assuntos ligados à gestão da sua farmácia, da sua drogaria. Hoje a gente vai falar sobre credenciamento da sua farmácia como ponto de coleta de medicamentos vencidos. Mas antes, quero te pedir para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações. Dessa maneira, toda vez que a gente postar um vídeo novo, o YouTube vai avisar você. E além disso, quero dizer também para você que esse conteúdo está disponível em formato podcast no Spotify e no Google Podcasts. O meu olá muito especial para quem já está ouvindo a gente nesses tocadores de podcast. Muito obrigada pela audiência. Hoje a gente vai explicar como credenciar a sua farmácia para ser um ponto de coleta de medicamentos vencidos. Quem explica tudinho pra gente é o Celso Henrique da ABC Farma, que já está aqui comigo. Celso Henrique, muito obrigada pela sua presença no É de Farmácia. Imagina, eu que agradeço o convite. Antes de começar a entrevista com o Celso Henrique, eu peço para você deixar o seu like nesse vídeo e já compartilhar com todo mundo que você conhece do setor para que mais farmácias possam entender sobre o assunto e se cadastrar como um ponto de coleta, porque é muito importante participar da logística reversa de medicamentos, ok? Celso Henrique, a minha primeira pergunta para você é sobre que tipo de farmácia está habilitada a participar do atual programa que foi instituído pelo decreto, não sei se você se lembra, pelo decreto 10.388 de 2020. Ele foi publicado em 2020, no início, até ali, no meio da pandemia, né? Foi meio que num momento difícil. Mas eu quero saber de você se qualquer farmácia pode se credenciar ou se existem critérios, exigências que são feitas para esse credenciamento. Perfeitamente, Viviane. Realmente é um decreto que veio agora em 2020, né? Mas ele vem para alterar um dispositivo de uma lei que já trata as questões de meio ambiente. Então, assim, sim, qualquer farmácia que tem atendimento ao público e tudo mais pode sim se credenciar. É claro que o decreto ele traz alguns requisitos, ele traz alguns parâmetros, né? O principal deles é que essa implementação ela se torna obrigatória para municípios a partir de 100 mil habitantes. Então, a gente recebe aqui muito questionamento por cidades menores e tudo mais, e a gente orienta, olha, cidades menores ainda não têm a obrigatoriedade, né? Essa fase do decreto, ela traz esse compromisso para cidades a partir de 100 mil habitantes. E aí, sendo uma farmácia, um ponto de varejo farmacêutico, com atendimento à população, ela pode e deve, sim, ser um ponto de coleta para logística reversa. Se a sua farmácia está habilitada, ou seja, se ela está localizada numa cidade, num município que tem a partir de 100 mil habitantes, você já pode participar do programa. E aí, se a farmácia está habilitada, Celso Henrique, o que ela faz? Qual é o próximo passo? Quem ela busca para fazer esse credenciamento? Esse é um ponto importante, né? A ABC Farma, como uma entidade representativa do comércio farmacêutico em território nacional, ela participa do grupo que foi criado, inclusive, por esse próprio decreto, chamado Grupo de Acompanhamento de Performance. Ali estão entidades que representam o varejo farmacêutico, a distribuição e a indústria também. Então, nós, entidades, hoje somamos 16 entidades, trabalhamos no sentido de traçar os caminhos operacionais, traçar as questões de comunicação que envolvem os requisitos e criar uma variação não, como é que se diz? Uma equalização em relação a essa implementação, trazendo responsabilidades para cada um dos elos, né, da cadeia. E a ABC Farma, ela faz esse papel de receber os estabelecimentos do varejo, criar esse processo de credenciamento e aportar isso dentro de um programa que a gente chama de LogMed, né? Inclusive, a gente tem até um portal específico do programa, que é o logmed.org.br.
Maravilha, eu vou colocar esse link na descrição do vídeo para que você possa acessar. Então a farmácia entra em contato com a ABC Farma para fazer esse credenciamento, né? Depois disso, depois que ela faz a inscrição, depois que ela se credencia, qual que é o próximo passo? É a montagem da estrutura, é a montagem do ponto de coleta? Eu queria entender um pouquinho contigo como funciona, quais são os equipamentos, o valor do investimento, como que se monta essa estrutura na prática. Vamos falar um pouquinho disso. Isso. Na verdade, assim, o próprio decreto, ele traz medidas de segurança, né? Porque, afinal, você está ali descartando medicamentos, esse aparato que vai receber esses medicamentos, ele tem que ter alguma instrumentalização de segurança para que não seja recuperado, não esteja ao alcance de uma criança. Então, tem que se usar um dispositivo anti-retorno, que é o que eles falam, né? E aí a gente fez dentro do programa, dentro do grupo de acompanhamento de performance, a verificação de alguns players no mercado que produzem o que a gente chama de coletor, né? Esse coletor tem uma capacidade específica de armazenamento, ele tem uma distinção onde as embalagens primárias, aquelas que têm contato diretamente com o medicamento, devem ser descartadas num bocal. Num segundo bocal vai a todas as embalagens dela, né, que é o que a gente chama de embalagem secundária, porque tem tratamentos diferentes também na hora do descarte, né, de forma ambientalmente correta. Então a farmácia, ela tem que se preparar adquirindo um coletor, ela pode fazer a aquisição própria, ela pode identificar um patrocinador para esse coletor que ela tenha, não há restrição com relação a isso. Mas esse coletor tem que respeitar o princípio de ter um dispositivo anti-retorno. Uma vez descartado o produto ali dentro, ele não pode ser recuperado pelo consumidor, pelo usuário, né? E além desse coletor, ela tem que dispor também de sacos plásticos, e aí a gente fez uma análise para garantir uma resistência, porque isso vai ser transportado e tudo mais, não pode romper. Então, existe uma especificidade desse saco plástico que deve ir dentro do coletor, e junto também tem que se fazer a obtenção de lacres numerados não sequenciais. Por quê? Porque todo esse processo exige uma rastreabilidade. Então, a partir do momento que há o recolhimento por parte do estabelecimento farmacêutico, do varejista, atingir a capacidade, ele vai fechar esse saco, vai aplicar um lacre e vai informar dentro do programa. E esse lacre ele acompanha até a destinação final, porque depois, inclusive, é emitido o documento e dizer, olha, tal estabelecimento promoveu o recolhimento sob esse lacre e essa foi a destinação que aconteceu. Então, resumindo, o que uma farmácia tem que ter? O coletor, devidamente estruturado, com recursos anti-vazamento e anti-retorno, os sacos plásticos, que vão ficar ali dentro desse coletor, para que sejam armazenadas as embalagens, e o lacre, que vai ser utilizado no fechamento disso. Tá? E aí depois a gente vai discutir como é que avança esse processo. Mas o primeiro passo é esse. Tá, e aí fala para mim, onde a farmácia adquire esses equipamentos, esses acessórios, enfim, o coletor, os sacos e os lacres, onde ela consegue adquirir e qual o custo médio da aquisição desses equipamentos para a participação do programa? Perfeitamente. O grupo ele teve o cuidado de identificar alguns construtores desses coletores no mercado, né? Então, quando a farmácia faz a inscrição aqui na BC Farma, a gente já disponibiliza para ele quais são as empresas que fabricam esses coletores já dentro dessas normas, já sob avaliação. O custo de um coletor desse, ele parte de 370, 380 reais, né? É um móvel que, é claro, você vai adquirir uma vez e ele tem longa durabilidade, ele parte desse valor, você vai identificar aí imóveis que podem até custar mais de R$1.000, a depender de design, a depender de material a ser utilizado, né? Como eu já disse, pode também ser patrocinado, se a farmácia assim identificar. Agora, os sacos e lacres é no fornecedor que a farmácia já tem para outras embalagens também de lixo comum, ele só vai precisar se certificar de que sejam etiquetas numeradas, né, não sequenciais, e aí você encontra em papelaria, no varejo comum desse tipo de material,
e sacos plásticos também, que são encontrados em lojas de descartáveis. E aí tem uma especificidade ali, que a farmácia, toda essa orientação, quando ela se inscreve, ela recebe isso por escrito, tá? Nós encaminhamos tudo isso como orientação. Então, o custo mensal dela vai ser baixo para participar. Ela só precisa, inicialmente, ela faz a aquisição do coletor, em um custo único, e depois ela tem o custo da aquisição dos sacos e dos lacres. Vocês fizeram um cálculo, mais ou menos, de quanto que a farmácia vai gastar por mês com esses sacos e lacres? Olha, a gente projeta que a cada 2 meses algo em torno de R$ 50, que seria um custo para aquisição do volume. Isso é claro, né? Vai depender da circulação de pessoas fazendo o descarte dentro do estabelecimento. Então, assim, em média, ela vai gastar a cada 2 meses R$ 50 com esse material de manutenção. E o custo do coletor, que ela vai gastar uma vez só no início, ela vai ter um equipamento ali que certamente deve durar uns 10 anos. Não sei que tenha algum impacto, algo que necessite uma manutenção ou coisa do tipo. Eu entendi, acho que é um custo razoável, um custo baixo até, posso dizer, para que a farmácia possa participar do programa, porque é um programa muito importante. A gente fez várias matérias no portal da Revista da Farmácia, o link está aqui na descrição. Na época da publicação do decreto, a gente fez lives também no Instagram da Revista da Farmácia, então se você procurar, você vai achar bastante informação. Bom, aí a gente já falou do que precisa, a gente já falou de custo. Agora, vamos falar de coleta. Antes de falar de coleta, de armazenamento e coleta. Então tá, a pergunta é a seguinte: na farmácia, onde que a farmácia guarda esses produtos enquanto eles estiverem no saco, aguardando a coleta, e quem vai lá coletar esses resíduos, esses medicamentos vencidos na farmácia? É qualquer distribuidor? São todos os distribuidores? São distribuidores credenciados? Eu também queria entender esse ponto. Não, perfeitamente. Ó. No caso, o coletor, normalmente ele tem aí uma capacidade que a gente chama de 20 litros, né? Que é até a medição que a gente usa para outros tipos de descarte. Então, enquanto não atinge 75% da capacidade do coletor, ele está ali dentro, armazenado. Esses coletores são trancados e tudo mais. Atingiu essa capacidade, o estabelecimento faz o recolhimento, faz a aplicação do lacre, ele informa esse recolhimento num software que é disponibilizado pelo programa gratuitamente, tá? E uma vez que ele informa nesse sistema, ali já vão estar listados os distribuidores que atendem aquele estabelecimento, né? E ele vai poder selecionar dentre esses porque a gente já tem uma identificação aonde está, qual é o volume de atendimento dessa farmácia por determinados distribuidores, se é um distribuidor regional, se é um distribuidor nacional. Então, ele vai poder selecionar e ele concilia isso com aquele distribuidor que já fornece os medicamentos para o estabelecimento, né? E isso tudo via sistema. Então, ele identificou ali dentro o distribuidor, concluiu o chamamento, ele leva esse saco para uma área administrativa. Ele pode ter lá dentro uma bombona, ele pode ter um canto reservado que não tem acesso, porque ele não vai fazer esse tipo de manipulação, e ele guarda ali por um curto período de tempo, porque a partir do momento em que ele faz o chamado no sistema, em até 7 dias, o distribuidor que leva o produto dele também vai fazer esse recolhimento, com um manifesto de transporte que ele deixa uma via para o estabelecimento para caracterizar, olha, estou retirando aqui o saco de resíduo de numeração X, para a destinação final. E aí ele leva isso para dentro do CD dele próprio. Né? Quantas farmácias estão participando do programa atualmente e qual é a meta, Celso Henrique? Tá, a meta que o decreto estabelece é de 1 ponto para cada 10 mil habitantes em cidades a partir de 100 mil habitantes. Ou seja, uma cidade com 100 mil habitantes tem que ter 10 pontos de coleta ali, né? Hoje, nós já temos aí mais de 3 mil pontos fazendo essa prática, né? Iniciamos um processo piloto por São Paulo, tivemos, inclusive, um acordo junto à CETESB, né, que é o órgão ambiental que atua no estado de São Paulo, e aqui a gente criou uma extensão. Então, como é que está a divisão com relação à meta? Nós temos 2 fases do programa de implementação. Nessa primeira fase, o compromisso é a implementação nas capitais dos estados e em cidades a partir de
500 mil habitantes, para o Brasil inteiro. E para São Paulo, a gente já antecipou fazendo a implementação em cidades a partir de 200 mil habitantes, né? No meio do caminho, logicamente, tem algumas questões de integração, porque requer manifesto de transporte, então a gente já está desenvolvendo para que o sistema se comunique com os órgãos que emitem esse chamado MTR, né, Manifesto de Transporte, para a caracterização de estar movimentando esses resíduos até que ele vá para a destinação final. A meta é para que até o final de 2023 a gente já tenha o máximo de cobertura possível, né, com relação a essa implementação. E aí vai ser analisado, porque tudo isso é reportado, tá, Viviane? Reportado para o Ministério do Meio Ambiente. Nós temos que emitir um relatório anual informando quantos pontos temos, quanto foi recolhido da população, qual é a destinação que foi dada a esse tipo de material, porque se é com processamento, se é incineração, e aí esses pontos também são listados para o Ministério do Meio Ambiente, porque depois desse período de implementação, fatalmente o governo virá com o posicionamento de identificar, fazer as cobranças, podem ocorrer sanções, então por isso que a gente está pedindo para que cada vez mais os estabelecimentos se preocupem com essa implementação, porque é uma responsabilidade do segmento, né? Eles encontram o apoio para fazer isso através do grupo de acompanhamento de performance, do qual a ABC Pharma faz parte, e ele encontra aqui conosco todas essas orientações para que ele se torne um ponto de coleta e para praticar a logística reversa de medicamentos. Tira uma dúvida. Farmácias que estão em municípios a partir de 100 mil habitantes já podem se credenciar? Ainda não. Nós estamos numa primeira fase onde, no estado de São Paulo, estamos implementando em cidades a partir de 200 mil habitantes. Em outros estados, cidades a partir de 500 mil habitantes e capitais. Ok, e aí 100 mil vai ser a partir de quando? Provavelmente aí no segundo semestre de 2023 a gente já deve estar abrindo para essas cidades a partir de 100 mil habitantes. E o que a ABC Pharma tem feito atualmente para estimular novas adesões? A ABC Pharma está lançando um programa, aqui no caso de São Paulo, né, que a gente está com a meta mais próxima a ser cumprida, onde ela concede um desconto na anuidade de filiação, disponibilizando todos os benefícios, né, da entidade para esses estabelecimentos, em detrimento dele fazer já de imediato a implementação. E a gente está analisando e estender isso para os demais estados. A contrapartida é que a gente está dando todo o suporte para fazer o credenciamento, para identificar o fornecedor, para fazer a inscrição do estabelecimento, e sempre que ele tiver alguma dúvida no processo operacional, ele pode recorrer a nós, assim como o próprio sistema, né, que é disponibilizado gratuitamente, para que ele tenha sanado as suas dúvidas. E com isso, a gente auxiliar o segmento a cumprir com esse decreto, com essa legislação. Esse apoio que vocês estão dando, eu acho que ele é fundamental, porque a farmácia, às vezes, ela quer participar, mas ela fica perdida e não sabe como. A gente aqui no canal recebe muita pergunta, muita dúvida, e aí esse programa é importante porque eu acho que a gente aqui conseguiu passar um pouco por todas essas dúvidas que a farmácia tem. Se você ainda tem alguma questão que não foi respondida nesse programa, pode colocar aqui nos comentários que eu passo para o Celso Henrique, depois a gente te responde novamente aqui, tá bom? E também peço a você para compartilhar esse vídeo para o setor, para outras farmácias, para farmacêuticos, enfim, para outros empresários, para que a gente possa fazer com que essa informação alcance mais pessoas. Eu acho que esse é o principal objetivo desse vídeo. Quero agradecer a participação do Celso Henrique aqui no programa, no canal, foi ótimo, muito obrigada. Por nada, eu que agradeço. E eu agradeço a sua companhia, agradeço a minha companhia de quem ouviu a gente nos tocadores de podcast. Muito obrigada pela sua companhia, eu te vejo no próximo programa. Tchau, tchau.